Eu vou agradecer desde já, muito obrigado, dona Eliana e a Regina, mãe e tia do jogador Daniel, acompanhadas do doutor Mário, advogado. Daqui a pouco, com exclusividade, aqui no programa Tribuna da Massa, elas conversam com a gente, hein? Aqui no Tribuna, muito obrigado. Eu vou falar sobre a mãe de Edson Brites daqui a pouco, porque, com todo o respeito, a sua condição de senhora, mulher, mãe, a senhora tem todo o direito de defender o seu filho, mesmo sendo um assassino. Mas para defender o seu filho, não precisa acusar veículos de comunicação com mentiras, ok? Todo o respeito à senhora. Defenda o seu filho, mas não minta, ofendendo a honra de quem está aqui para fazer um trabalho jornalístico sério. Eu vou mostrar quem é que está mentindo. A senhora mentiu, orientada, ok? Antes de falar da mãe de Edson Brites, eu quero agradecer mais uma vez, dona Eliana. Vamos quebrar o protocolo aqui? Eu vou até aí, dona Eliana. Eu quero dar um abraço na senhora, por favor. Um abraço de filho, porque eu sei que é muito doloroso aquilo que está acontecendo. Por favor, fique à vontade. Eu já conversei antes com a Regina. Obrigado, Regina. Doutor Mário, que está aqui também. Muito obrigado, tá? Gente, nós estamos aqui com essa família e eu não vou me estender porque eu não quero explorar a dor de ninguém. Eu até conversei com elas. Obrigado por concordarem com a presença aqui no estúdio do Tribuna da Massa. Então vocês falem apenas aquilo que vocês se sentirem à vontade. Mas é uma curiosidade, não tenho como deixar de perguntar isso. Como é que foi para a senhora ontem olhar para os criminosos, para os homens que assassinaram seu filho? Deve ter sido, pode segurar, por favor, uma experiência terrível. Foi uma experiência que eu nunca imaginei passar na minha vida, porque minha vida sempre foi uma de tranquilidade, a minha família toda é muito pacífica, então a gente só via isso em filme, em notícias de TV, então assim foi uma coisa muito difícil para mim, mas eu pedi força para Deus. Quando me chamaram, falaram assim, Eliana, você vai depor agora, eu pedi força e pedi força para o meu filho também, que eu tinha certeza que ele estava do lado de Deus, estavam os dois lá me acompanhando e me dando força. E entrei lá de cabeça erguida, porque eu estava lá defendendo o meu filho de uma acusação não, porque ele está morto, mas de ter sido uma pessoa que ele não foi. Então, eles estavam tentando passar uma imagem do meu filho para se defenderem, porque eles que foram monstruosos, eles queriam pintar o meu filho de estuprador. E se tem monstro, se tem covarde nessa história, são todos aqueles que bateram, torturaram e mataram o meu filho. Fizeram tanto tortura psicológica como física. Então, eu cheguei lá diante de vários advogados, da juíza, do promotor e do Cláudio, que é o advogado da família Brites, que para mim não é uma família. Então, mas Deus me deu a energia, a força, e meu filho também, para eu enfrentar. Eu olhei para o rosto de cada um, olhei e pensei, como pode pessoas ter coragem? O Edson teve coragem de olhar para a senhora? O Edson Brites, eu não vi que ele me olhou, mas ele torcia a cara o tempo todo. Às vezes eu olhava para ver como que estava a fisionomia dele, mas ele estava sempre assim, com a expressão de que ele estava por cima, que ele estava com, tipo, que a gente fala de nariz empinado. Desdenhando. Desdenhando. Parece que estava criticando o que a gente estava falando. Então, ele é um assassino frio e que parece que não tem arrependimento nenhum do que ele fez. Então, é uma pessoa que já tem o DNA assassino. Acredito que o tempo que ele ficar na cadeia, ele ainda vai achar que ele está certo. Olha, quem convidou para a festa foi a Alana, filha do casal. Ela estava lá, a filha do Edson Brites? No tribunal, na audiência. Quando a senhora respondeu as perguntas? Ela estava também, e com uma cara de desdenho também. Também? Também. A filha? E a filha. A mãe, eu não tive muito jeito de ver, porque ela estava
atrás de um dos advogados que estava sentado na mesa. Eu não via muita expressão dela, mas quando eu saí, eu fiz questão de olhar para quando eu levantei, que eles falaram que eu estava dispensada, eu fiz questão de olhar para o rosto de cada um e passar um olhar no rosto de cada um e pensar que eu tenho pena da vida que eles vão ter daqui para frente, porque eles podem um dia ter liberdade de sair para a rua, mas eles não vão ter liberdade com as pessoas. Porque a gente passou esses dias em São José dos Pinhais, todo lugar que a gente passava, um carro passava, nós estamos com vocês, essa família vai apodrecer na cadeia. Então, isso tudo, a gente ouviu muita palavra de carinho. Eu quero agradecer a todos que estão rezando e estão falando por nós. E agradecer a todos mesmo. Eu fico muito, não feliz com a situação, mas feliz com carinho. Esse carinho todo é fruto também da personalidade que o Daniel tinha. Eu sempre deixei isso bem claro. Se o Daniel enviou aquelas fotos, foi um erro total. Uma atitude de um homem imaturo. Merecia um baita de um puxão de orelhas. Poderia ser processado por danos morais. Mas, gente, está muito longe do castigo de tortura e assassinato. Ele não merecia ser torturado nem assassinado. Se é que foi ele mesmo que enviou essas fotos, se é, eu não estou afirmando nada, se é que ele fez por conta própria, e não tem um pedido para ele tirar essas fotos, se é que ele fez tudo isso sozinho, nem de longe merecia ter sido torturado e assassinado. Poderia ter sofrido outro castigo com a justiça, mas não em relação a isso. Agora, passar, me permita? Pois não, só um minutinho, João Gimenez, você quer fazer uma pergunta? Porque eu tenho algo aqui muito sério para falar com ela, mas eu te dou essa prioridade agora. Me permita só para, até por curiosidade de todos que não estavam na sala de audiência, Passai, você citou bem agora, falando do crime, antes do assassinato, do crime de tortura. Dona Eliane, boa tarde. A senhora estava presente ontem, nós vimos as imagens agora de Edson Brites deixando uma das salas ali do fórum, sorrindo, né? Sorrindo. Isso deve ser muito difícil, né? Ele está muito tranquilo, pelo menos o semblante dele. Eu gostaria que a senhora confirmasse ou não, se ontem, no momento em que a senhora estava falando na sala de audiência, a senhora disse sobre a tortura que o seu filho recebeu dos Brites, e a senhora foi interrompida pelo advogado Cláudio Dadedoni, dizendo que, que tortura, a senhora não sabe o que é tortura. Isso aconteceu mesmo ou não? Não, isso na verdade, ele falou, foi com a minha irmã, sobre essa tortura. Eu não me lembro muito bem se eu falei nesse assunto também, mas... Foi com a Regina? Foi com a Regina. Passa o microfone para a Regina, então. Regina, como é que foi? Você começou a falar de tortura e aí o advogado te interrompeu, foi isso? Na verdade, o Cláudio me interrompeu várias vezes, né? Até achei ele extremamente grosseiro, muito diferente da postura dos outros advogados que lá estavam, que nos trataram com muito respeito, que se referiram a gente primeiro dando sentimentos. Ele teve uma outra postura completamente diferente. E quando eu disse que, em meio a várias coisas, eu disse que o meu sobrinho tinha sido torturado, aí ele falou ironicamente que eu não entendia o que era tortura e que era um termo jurídico que eu não podia usar. Aí eu falei, Cláudio, eu queria te falar que eu aprendi sobre tortura foi com você. Porque eu assisti um vídeo seu no Facebook falando sobre tortura. E você disse que até verbalmente a pessoa pode ser torturada. Agora, o Daniel, ele escutou a sentença de morte dele, ele escutou que ia ser, um termo chulo, mas foi o que usaram, que ele ia ser capado, ele foi espancado, ele apanhou, ele foi assassinado, ele foi mutilado, ele praticamente foi degolado, e o Cláudio falou para mim que não era tortura. Eu falei, aí quando eu falei para ele que eu tinha assistido num vídeo dele, ele falou, mas então você assiste minhas aulas? Eu falei, não. Quando eu fiquei sabendo que o assassino tinha um advogado, eu quis saber quem era o advogado e fui assistir as coisas que você postava e vi esse post seu. Então, eu aprendi sobre tortura, foi com você. Eu estou curioso por saber qual foi o vídeo que você assistiu. A nossa produção aqui do Tribuna é muito rápida. Obrigado ao pessoal lá de cima. Nós
Já puxamos esse vídeo no Facebook, ele está pronto. Atenção, gente, 5 segundos para baixar no computador. Baixou? Ok. Fizemos o download do vídeo. Gente, vejam vocês. Cláudio Daledoni, advogado de defesa, falou para a tia do jogador Daniel que ele não sofreu tortura. Aí a tia contrapôs. Vem cá, você ensinou o que é tortura. Veja aí. Dentro do direito penal, o que nós analisamos é a intenção, é a vontade. Por vezes você tem um crime de tortura psicológica, você não precisa nem ter lesão. É um enquadramento típico, você trabalha com a intenção do agente. Amarrar, impor castigo, isso é tortura. Vocês entendem por que é que o Tribuna da Massa está nessa história? Quantos assassinatos que são cometidos e nós não conseguimos tudo isso porque muitas vezes não existem testemunhas, não existem provas, não existem argumentos suficientes para você colocar os assassinos atrás das grades. Mas dessa vez tem tudo, minha gente. A polícia foi lá, investigou, o Ministério Público também está aqui com o prato cheio na mão. O problema é que os advogados de defesa estão tentando inverter essa situação e o Tribuna não vai permitir. Não somos os únicos, outros veículos de comunicação também estão nessa história. Mas eu falo em nome do Tribuna. Nós estamos aqui para restabelecer a verdade e eu quero provar para vocês quem é que fala mentira. Ontem, a mãe de Edson Brits disse que o Tribuna mente. Tem os documentos aí, por favor, Marcelo Velhinho? Porque eu vou voltar com a família, tá? Eu vou voltar, isso aqui me incomoda muito. Por favor, mostre aqueles documentos, coloca no ar. Aqueles documentos que nós tínhamos ontem. Eu fui acusado aqui de mentira. Eu fui acusado de mentira, certo? E através desses documentos, eu vou mostrar para vocês quem é que mente. E vou provar para vocês que a mãe de Edson Brits está sendo orientada a mentir para defender o filho assassino. Mãezinha do Edson Brits, eu respeito a sua posição de mãe, defenda o seu filho, mas não ataque quem fala a verdade, tá bom? Não ataque quem fala a verdade. Preciso cumprir o acordo aqui com os nossos parceiros e eu vou provar quem é que fala mentira, viu? Chegou o momento agora de nós mostrarmos que a mãe de Edson Brits, ontem, lá no tribunal, ou lá no fórum de São José dos Pinhais, e não no tribunal, no fórum, ela... Puxa, minha senhora, eu sempre tenho cuidado de falar assim com uma mãe, porque a mãe merece todo o respeito do mundo. Mas veja bem, a senhora pode defender o seu filho, mas se para defender alguém a senhora tiver de mentir, eu não vou aceitar isso, ainda mais se for contra a minha pessoa. A senhora falou ontem para vários veículos de comunicação que nós, do Tribuna da Massa, mentimos quando citamos alguns documentos, porque a senhora processou o teu filho, sim. A senhora abriu 3 boletins de ocorrência contra o teu filho porque ele falou horrores para a senhora, xingamentos terríveis, xingamentos que algumas pessoas usam para moradores de rua ou mulheres de programa, que merecem respeito. O que dizer então da mãe, se não merecem respeito? E a senhora veio dizer que é mentira. Eu consegui os documentos. Eu vou mostrar isso aqui, eu só quero me despedir antes da família aqui do jogador Daniel e eu vou colocar no ar. Porque eu sei que a dona Eliana, ela tem de retornar a Minas Gerais, ela cedeu esse tempo na agenda, que está bastante curto agora, eu vou voltar aqui mais uma vez. Esse aqui é o advogado do Dr. Mário, muito obrigado, acompanhando aqui. Dona Eliana, que é a mãe, que está ao meio, e a tia Regina, que também era a madrinha do jogador Daniel. Uma coisa que eu achei bastante curiosa é que, em Minas Gerais, esse trabalho de investigação ele acabou não existindo nas emissoras de lá, né? O Tribuna da Massa, inclusive, foi citado por vários veículos de comunicação na Europa por ter apurado muito bem esse caso. A senhora acompanhava o Tribuna da Massa ali em Minas Gerais através das redes sociais? Sim, a gente não assiste lá na televisão, né? Porque não passa na televisão, é só no Paraná, né? Uhum. Mas a gente acompanha no YouTube, a gente acompanha no Facebook, e a gente percebeu que era um jornal sério. E quando a gente passou a acompanhar mais intensamente, depois que aconteceu essa barbaridade com o nosso Daniel, a gente viu assim como vocês mostram a verdade e como vocês têm sido atacados por isso. Por isso a gente sempre, né, eu sempre conversei com vocês, sempre peço a Eliana também, porque
a gente precisa de pessoas que falam a verdade. A gente fica muito triste de eles estarem tentando defender essa família de assassinos, atacando o Daniel. Eu entendo que eles estão sem defesa. Não está tendo como defender essas pessoas, porque o que eles fizeram está nítido e notório. Aí eles estão usando o ataque à memória do Daniel. Mas o Daniel era feito de luz, o Daniel era feito de amor, o Daniel foi criado por uma família de muito amor, de muita fé. Essa luz que ele tinha, ele transmitiu para o Brasil inteiro. Você vai notar que todas as pessoas que se referem a ele referem com muito carinho. Então, assim, o que nos unia, a nossa família, eu em nome também, a gente aqui em nome da família Correia, a gente te agradece muito a seriedade do seu jornalismo, de mostrar o que realmente está acontecendo. E eu queria, assim, falar que nossa família, o que o Daniel tem é uma luz muito grande, e eu sei que ele está nos enviando. Ontem, todos os lugares que a gente passava, a gente recebia abraço, carinho, nas redes sociais, pessoas postando, nos mandando mensagem, a gente não está dando conta nem de responder. A gente olhava para São José dos Pinhais com um certo... Ai, meu Deus, foi aquela cidade que nos tiraram o Daniel. Mas a gente chega aqui, a gente recebe tanto carinho que a gente consegue ver que existe muita energia boa aqui também. Infelizmente, teve uma energia ruim, mas o que a gente vai levar daqui é um carinho muito grande, tanto de vocês quanto deles. E o que nos unia ao Daniel era um sentimento de amor, e essa energia do amor não acaba com a passagem física dele, ele continua ligado. Ontem, tanto eu quanto a Eliana sentimos muito essa presença dele. A hora que eu fui entrar naquele lugar, que eu olhei para a cara daquelas pessoas que estavam ali, eu falei, eu não vou conseguir falar. Aí eu falei, Dani, eu sei que você está aqui. Eu sou a sua voz aqui hoje. Eles calaram a sua voz, mas eles não vão calar a nossa. Aí nós falamos com o coração, e eu acho que... Eu queria passar, eu trouxe uma blusa, uma camisa do Daniel. Que bacana. E eu queria te presentear para que você guarde com carinho. Essa camisa tem a foto dele na frente. E atrás tem a letra de uma música que, quando ele fez 3 gols... quando ele jogava no Botafogo, ele fez 3 gols contra o Criciúma, e ele pediu essa música no Fantástico. Olha só que Aí legal. nós fizemos a camisa, e na missa de 7º dia nós todos usamos. A filhinha dele olhava para todo mundo e falava, que monte de papai, mas ela não sabia que ali estava sendo feita uma missa póstuma para ele. Mas todo mundo estava na igreja com essa camisa com muito carinho. Eu queria... que você, esse presente eu vou dar a você, mas a toda a imprensa, a todas as pessoas que estão nos abraçando com tanto carinho. Agradeço a Deus, a luz, agradeço ao Dani por tudo que ele viveu aqui e nos ensinou. E não vão manchar a sua memória, meu filhote. Não vão. Sei que você está um pouco emocionada. Obrigado, viu? Obrigada a você. Você pode sentar um pouquinho? Eu vou fazer a última pergunta aqui para Dona Eliana. É um momento de emoção, eu entendo isso. E tem gente que pergunta e às vezes fala, nossa, esses jornalistas gostam de explorador. Minha gente, não é isso não. É o momento de você desabafar e mostrar para quem está em casa que existe uma família que está sofrendo muito. E quando você vê essas lágrimas sendo derramadas, e principalmente quando mãe e tia, elas são levadas a falar mais uma vez de uma coisa muito dolorida, isso de alguma maneira acaba educando jovens que estão nos assistindo, acaba educando pessoas que não conseguem compreender o quanto os atos inconsequentes provocam dor. E é por isso que eu pergunto, sem nenhum tipo de remorso, muito pelo contrário. Eu sempre usei o jornalismo como uma missão de vida para levar luz para as pessoas. Dona Eliana, o que a senhora mais sente falta hoje, hein? Do Daniel, que ele fazia, que a senhora sempre lembra? Todos os dias no telefone, à noite. Então, esse horário, à noite, que eu penso sim, que ele não vai me ligar. E eu sempre vou do lado de fora, quando o céu está limpo, eu vejo uma estrela, eu falo, todo dia ela está no mesmo lugar. Aí eu penso que aquela estrela é ele, e converso com ele. E aí, eu passo mais um dia, e sigo assim. Olha, A falta que ele faz,
porque eles moram fora há muito tempo, né? Mas a gente estava sempre ligado com os assuntos, com as novidades, com o que acontecia lá na minha casa. E depois que a filha dele nasceu, aí a gente tinha o assunto da filha para conversar também. E sempre eu passava com ele 5 a 7 dias por semana, ou por mês, onde quer que ele morasse. Aqui em Curitiba, ou em São Paulo, ou em Campinas, ou em Sorocaba. Tanto que no dia que ele foi enterrado, eu tinha uma passagem para São Paulo, que ele ia me buscar no aeroporto, que eu estava indo com a filhinha dele, que estava comigo, que ele tinha levado na semana anterior. Olha, eu estava perguntando aqui para o Marcelo Velhinho de todas as possibilidades, conversando com ele no ar, e eu fico imaginando assim, o quanto é importante você ser abraçado e acolhido no momento de dor. Nós temos o costume de visitar muitas pessoas que são personagens de histórias tristes aqui no Tribuna. Já levei ao ar a história da Sofia, que levou uma facada e queria me conhecer, eu fui até a casa dela. Dona Maria, que saiu da UTI, queria me conhecer, eu fui até a casa dela. Mas eu também imagino que a nossa imagem aqui, principalmente a imagem do Tribuna, sempre vai lembrar da morte do jogador Daniel. Porém, se de alguma maneira a figura deste homem mais velho puder trazer para a senhora um pouco mais de consolo, eu quero ligar para a senhora como filho, não para falar do crime, não para falar do assassinato, mas para que a senhora também se sinta confortada, tá? Tenha certeza que eu olho para a senhora com um amor, com um carinho muito grande. A senhora é uma mulher iluminada. Muito obrigada. E eu vou receber esse seu carinho com muita alegria no coração, apesar desse momento triste que a gente passa. Eu vou receber e eu agradeço o programa por tudo que fez, por tudo que vocês estão fazendo. E tenho certeza que meu filho, de onde ele estiver, que eu tenho certeza que ele está junto de Deus, ele agradece muito a vocês. Ok, eu estou olhando no relógio aqui. Vocês têm voo agora, né? Sim. Eu não quero atrapalhar vocês. Malas já estão prontas? Sim. É só chegar e pegar e levar? Sim. Ó, doutor, muito obrigado. Obrigado a você. Deus abençoe o senhor. Tem só mais uma informação aqui que é importante a gente passar rapidinho. A mãe da filha do Daniel, que acompanha vocês também, ela vai entrar com o processo para pedir uma pensão para a filha, né? E é mais do que justo, é isso? Sim, porque o Daniel, que praticamente dava os proventos que ela tinha, que ela precisava, né? Uhum. Então, ela vai entrar com um processo, sim, contra ele. Ok. Está aí avisado, portanto, se os advogados do Edson Brites não sabiam, tem um processo aí que vocês vão ter que defender. E eu vou desejar que vocês percam. Me perdoem a sinceridade. Às vezes, ser sincero, a gente perde a imparcialidade, não é? Mas eu tenho parte. Eu não vou ser imparcial quando de um lado está um bandido. Quando existe um assassino, eu não sou imparcial. Tá? Imparcialidade no jornalismo, você pode ter certeza que já passa a ser até um ato desonroso, na minha opinião. Você não pode ser imparcial sempre. Não dá para ser imparcial com um bandido. Obrigado. Um abraço agora. Deus abençoe. Beijo carinhoso, tá? Regina. Deus te abençoe, tá? Doutor, por favor, fique à vontade. Vou guardar com muito carinho. Elas estão indo por aqui e eu vou usar esse trecho aqui também. Pode mostrar para mim, por favor? Se despedindo da nossa equipe. Nunca se desesperar. Obrigado, gente. Sempre ali pra estender a mão. Essa moça ao fundo, a Bruna, Valor não há. ela é a mãe da filha do Daniel. Uma missão difícil a partir de agora. Todas as mães solteiras nesse momento com certeza estão pensando, sim, é difícil. É muito difícil. Ainda mais quando você é viúva ou quando você sabe que o pai do filho não volta mais, não é?